Shalom, seja bem-vindo ao canal Reconexão. Você está no ambiente digital da Escola por Princípios do Brasil e nós estamos estudando a mente renovada para planejar. Então, continue o entendimento do que nós falamos na parte 1, porque nós já começamos agora a entrar numa parte mais técnica, sem nos privar do compartilhamento dos princípios bíblicos. Vamos lá. Mente renovada para planejar. Então, o planejamento ele tem funções específicas. E no quadro que você está vendo aí, você vê que o nível vertical, ou seja, o nível de planejamento, eles são muito claros e específicos, né? Estratégico, tático, operacional. Mas quando você começa a ler aí a parte horizontal, por exemplo, o nível de planejamento estratégico, quando se fala de planejamento, está falando sobre o desenho, a escrita do que se tem como estratégia para começar a empresa, ou para dar continuidade a um projeto, ou para ampliar, ou para melhorar todo o processo. Na organização, na área do planejamento estratégico, é a visão geral de quais setores ou departamentos eles serão estruturados para poder essa empresa, esse negócio, esse projeto poder caminhar segundo o planejamento. Quando fala aí em direção, na área de planejamento estratégico, está se falando em responsabilidades a nível de alta direção. E o outro controle realmente está falando mais sobre o como, de forma, aí logo depois, de forma tática e operacional, tudo que foi planejado a partir de um desenho escrito, né, e que surge o projeto e o plano de negócio, os gestores daquilo que foi desenhado, né, e logo depois o como isso será fazer. E aí segue em frente. No planejamento tático, né, é uma questão mais de estratificação do que o planejamento estratégico já colocou no seu desenho do plano de negócio. O organizacional, aí essa questão do desenho departamental dentro do tático a nível organizacional é a abertura de todas as caixas segundo as colunas. Por exemplo, dentro do planejamento estratégico organizacional tem ali a pasta do financeiro. Quando vai para o tático, o organizacional, no desenho departamental, o que no departamento, o que na pasta do financeiro, quais são os subsetores que lá precisam ter? Contas a pagar e receber, patrimonial, o próprio departamento financeiro com relação à emissão de notas, a controle de inadimplência, o sistema financeiro, tudo aqui dentro. É só para dizer que essa questão organizacional na parte tática é o desenho mais estratificado de quais são os setores dentro de outros setores que vão dar a continuidade do projeto. Então a direção aí são os gerentes, né? E o controle o tático e departamental, que na verdade, quando chega nesse momento do tático, ali já tem muito bem claro os procedimentos e o protocolo para cada um dos setores e o que as pessoas elas têm como competência, habilidades e resultados, o que esse chá tem como objetivo para as pessoas que vão realmente aplicar aquilo que foi estrategicamente desenhado. Quando vai para o nível do planejamento operacional, aí realmente é mais execução. É quando se estabelecem as metas, estabelece não, quando na verdade começa-se a ir em busca das metas planejadas no estratégico e desenhada de forma estratificada no tático. A questão do operacional, o organizacional, aí realmente é mais assim o perfil de competência de cada um dos executores. A direção aí já é mais a nível de supervisão, se cada um das pessoas que trabalham no operacional estão, pelo menos, compreendendo qual é o seu objetivo a nível de encontrar resultado, e o controle aí realmente são as reuniões gerenciais de apresentação de resultado. Isso é um resumo que nós temos nesse curso de planejamento estratégico por princípios. O próximo slide, que é muito lindo, a mente de um planejador. 1 Coríntios 2,16 fala: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É um desafio. Dessa vez eu não vou explicar tanto como eu expliquei em Romanos 12, mas o desafio é procure saber o que significa
a mente de Cristo. É um desafio, é um dever de casa, você que está assistindo. Procure saber o que é a mente de Cristo. Aí sim, você vai poder ter um espelhamento do como a sua mente precisa ser. Aí é com você. Existem níveis estratégicos no planejamento. Como você pode ver aí, o nível 1, e isso precisa estar muito claro mesmo quando você estiver desenhando o seu planejamento estratégico, porque disso dependerá todos os cenários, toda a execução, todos os descritivos. Na verdade, é uma matriz para que a sua empresa, o seu negócio, o seu produto, o seu serviço possa ter realmente uma consolidação no mercado. Nível 1. O que é o seu negócio? Que tem a ver com a identidade do seu negócio, seu produto, seu serviço. Nível 2. Por que seu negócio existe? Ou seja, qual é a missão que ele tem? É a partir de uma visão, é óbvio. Mas qual é a missão do seu negócio? Nível 3. Onde está o seu negócio? Não é questão geográfica simplesmente. Aliás, o seu negócio precisa estar estrategicamente posicionado. Seja online ou seja físico, ele precisa estar. Mas essa questão de onde está o seu negócio, é onde está o seu negócio no coração dos fornecedores, no coração dos colaboradores, no coração dos clientes, enfim. É um posicionamento interior, onde está o seu negócio. Isso tem a ver com realmente, desde a alta direção até o fornecimento de produtos, serviços, como se trata o fornecedor, isso tem a ver com realmente autoridade. Nível 4. Quando o seu negócio dá certo? Você precisa saber realmente, e isso é uma questão de mercado, né, você precisa saber quando é que o seu negócio dá certo. Porque quando você sabe quando o seu negócio dá certo, qual é a sazonalidade, qual é o período, quando o seu negócio dá certo, você pode ter planejamento de contingências baseado em análise de risco. E isso você pode fazer com profissionais. E no caso, aqui existe a recomendação, a parte de você ter um corpo de profissionais técnicos e cada um nas suas áreas, né, você precisa ter, mais do que nunca nos últimos tempos, você precisa ter um profissional da área de marketing digital, porque tudo já está dentro do processo digital. Então, a sua alavancagem nos seus negócios está realmente baseado em como você vai constituir os seus profissionais. E aí vai a dica, você precisa ter um profissional da área de planejamento e marketing digital para todo o seu processo. Nível 5, quem lidera o seu negócio? Isso tem a ver com responsabilidade. Então tem uma pergunta assim, quem é o dono do negócio, né? O dono do negócio, assim, no senso comum, é o dono da empresa, né? E aí, logo embaixo, tem o dono das pastas, tem os donos das diretorias, da gerência e tal, então são múltiplos donos. Mas como nós vivemos por princípio, o dono principal do seu negócio precisa ser o eterno e os seus princípios. Por quê? Porque se o eterno é dono do seu negócio e os princípios dele regem a sua vida, o seu nível de responsabilidade com relação a esse negócio aumenta. Porque você sai daquela esfera de trazer resultados estratégicos, táticos, operacionais e financeiros e você vai na responsabilidade de exaltar o nome do Senhor no seu negócio. Pense nisso, porque isso tem a ver com muita responsabilidade. Os níveis 6 e 7 estão muito vinculados também até o que nós vimos anteriormente. Como funciona o seu negócio? É por isso que é necessário ter um BP, um Business Plan, um plano de negócio. E isso também não é simples de se fazer. É preciso parar para desenhar. Porque pela ausência do BP, do plano de negócio, as pessoas elas não sabem futuro. Não sabem do que vai ser daqui a 5, 10 anos. Então o plano de negócio prevê isso. Né? Então, por exemplo, nas consultorias que usualmente eu faço os planos de negócio, são planos de negócio de 25 anos, 30 anos, para você ter uma ideia. Que é um trabalho muito profundo, técnico, mas em todo o tempo, se nós estivermos ligados com o Eterno, por princípios, ele mostra o futuro. Muito além das questões dos indicadores que o governo apresenta, que dão muitas dicas de futuro. Mas isso é bom entender que você precisa saber como funciona o seu negócio, e o BP é que dá. O nível 7, quanto custa o seu negócio? Tem a ver com orçamento, e orçamento vai para além de custos, despesas, tributos, tem a ver realmente com qual é o valor do seu negócio. E quando se fala em valor, é muito acima de questões financeiras. O valor são os seus princípios.
E o seu valor precisa estar concentrado de que a sua empresa, você, seus colaboradores, precisam realmente expressar a presença e a glória do Deus Todo-Poderoso. Próximo slide são 2 perguntas poderosas. Como será o seu negócio daqui a 5 anos? Como é que vai ser? Você precisa desenhar isso, e precisa saber, você precisa ter essa resposta. E a segunda pergunta é como ele estará tecnologicamente. Aí eu volto à questão do profissional de tecnologia. Eu não estou falando só do pessoal da TI, que são necessários, mas eu estou falando do profissional que ele sabe caminhar dentro da internet, dentro das redes sociais, dentro do e-commerce, do e-marketing. Tem que ter esse profissional, é necessário para qualquer nível de empresa, da MEI à multinacional. Então, que no processo orçamentário ainda esse ano e para os próximos você coloque um profissional nessa área de tecnologia, e não somente da tecnologia da informação, tecnologia das coisas e a tecnologia do futuro. Valerá a pena. Aí está só um quadro sobre os P's do mix de marketing. Né? Você precisa saber o comportamento da sua concorrência. Só lembrando que a sua concorrência não é seu inimigo, é concorrente. Só que você precisa, não digo muito aprender com a concorrência, mas você precisa perceber a velocidade dos seus concorrentes. Se eles estão correndo mais que você, se eles estão correndo menos, você precisa ter esse entendimento. E aí vai os P's. Você precisa ter um entendimento no seu comparativo de produtos e serviços, qual é o produto ou serviço que os seus concorrentes, como é que eles estão tratando o produto ou serviço que você mesmo tem. O segundo é o nível de publicidade, exposição, produto e serviço que os seus concorrentes estão fazendo. E aí, mais uma vez, vai para quem tem um profissional da área de marketing digital. A terceira questão é precificação. Por que os concorrentes estão do mesmo produto ou serviço que você, cobra mais ou cobra menos? Você precisa compreender como é que isso funciona. E também, é óbvio, você precisa, lá na questão do orçamento, você precisa saber precificar. Porque quem não sabe precificar acaba saindo no prejuízo no final. A outra questão é a praça. Qual é o comportamento dos seus concorrentes na praça, ou seja, no mercado. E também você precisa saber as projeções em todos os aspectos da sua concorrência. Isso aí, você está vendo no vídeo, você pode dar uma pausa e dar uma lida com mais calma. Todo empresário precisa conhecer o seu mercado e o comportamento dos seus concorrentes. E aí, onde estão os principais concorrentes? Estão em casa hoje em home office? Obviamente, estão online ou não? E estão no mercado direto. Você precisa estar em todos esses lugares onde o seu concorrente está. E mais, a questão dos serviços, produtos, tudo tem que ser com excelência. Por quê? E a excelência não é glamour. A excelência é a presença do eterno nos seus produtos e nos seus serviços. E isso é excelência. E óbvio, aí vem a questão do glamour, da qualidade, essas questões. Então, o seu serviço precisa ser personalizado, ou seja, tem uma identidade, tem que estar disponível, as pessoas têm que ter acesso e você disponibilizar, tem que trazer soluções personalizadas para quem comprar, para quem adquirir o serviço. Os seus produtos ou serviços precisam fazer novas conexões, ele precisa falar por si mesmo e produzir mais negócio. Precisa estar debaixo de um programa de fidelidade, né? Ou seja, quem comprar mais tem que ter privilégios. Fornecedor que é fiel a você tem que ter privilégios, não tem como. E economia de escala, ou seja, quanto mais você produz, você pode reduzir seu custo e sua despesa. Então vamos lá. Você tem que ter previsão de vendas, aí eu coloquei os 3 anos, né? Você precisa prospectar, você precisa saber quanto vai vender. E isso, mais uma vez, dentro da mente renovada, isso é um papel muito, muito importante para quem tem um negócio ou está começando um negócio. Você precisa ter uma equipe de excelência, né? Essa equipe, no mínimo, independentemente do seu negócio, tem que ter uma equipe da administração, ou seja, que trata a gestão, uma equipe de finanças que trata muito além de orçamento, que trata como até cobrar. As pessoas precisam saber cobrar direito, né? E precisam saber receber e gerir, né, os recursos. E a parte operacional é o pessoal que realmente é o cartão de visita de qualquer empresa. Mesmo que isso seja... A recomendação para quem é MEI, por exemplo, que consolida essas 3 colunas, é que na medida em que você for crescendo como MEI, traga um profissional para perto de você, para você poder ter uma direção melhor e não ficar tão estafado, estressado, cansado.
Agora, eu vou entrar numa área, a gente já está indo já quase para o final, muito importante. O vínculo de uma mente renovada para planejar com relação aos princípios. O plano original. Essas terminologias estão todos no nossos cursos de inteligência emocional por princípios, casais inteligentes vencem juntos, o próprio planejamento estratégico por princípios. Existe uma oferta de um curso que nós temos chamado Neuropersuasão, a inteligência emocional por princípios para os negócios, que inclusive está assim, extraordinário, são só 6 horas, a gente faz isso aí em 2, 3 dias, é noturno, é online, fica gravado para quem compra esse serviço, né? Nós teremos uma classe ao vivo, mas quem não puder assistir, comprar depois, adquirir depois esse serviço, essas aulas, essa sequência de neuropersuasão, não vai se arrepender. Então não tem como, nós sempre vamos começar com o plano original, porque nem sempre o mundo foi assim dessa forma. E é quando nós vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai, ou seja, governai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, o plano original era que esse grande planejamento original estava baseado em 4 colunas, que nós, os seres humanos, de forma original, nós frutificássemos, multiplicássemos, governássemos e dominássemos. Exatamente como está aí. E aí a ausência disso faz com que hoje a humanidade, os seres humanos, os empresários, né, eles tenham grande dificuldade de planejar em como frutificar. Porque é muito explicado no nosso curso de inteligência emocional o que significa frutificar. Frutificar não significa simplesmente jogar uma semente e esperar. Significa uma visualização ampla de todos os aspectos com relação à questão de frutificar e multiplicar. Quando a gente fala em multiplicar, é muito além de um processo de colheita. Fala de uma gestão de recursos. Quando se fala em governar, aí fala realmente de uma questão de distribuição dos recursos. E o dominar, aí efetivamente é quando você está bem posicionado, com o nome bem estabelecido. Mas isso nós aprendemos na jornada da inteligência emocional por princípios. Uma base disso está no planejamento estratégico por princípios e uma outra fração está no curso de neuropersuasão. Então, fique atento, visite os nossos canais, como o próprio site da Escola por Princípios, nosso Instagram, o YouTube, Reconexão, _RX. Então, você tem muitos canais, muitas formas de estar dentro da Escola por Princípios do Brasil. Planejamento espelhado, com relação ao plano original. Gênesis 1:26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domínio. Por que planejamento espelhado? Porque o plano do eterno original era que, a nos criar, ou seja, ele nos criou a imagem conforme a semelhança dele, fosse exatamente conforme o movimento dele, do Deus Todo-Poderoso, no mundo espiritual, mas aqui na Terra. É por isso que é planejamento espelhado. Então, ele nos criou para frutificar, multiplicar, governar e dominar. Só que nós quebramos, lá na origem, nós quebramos o protocolo, os princípios, e o nome dessa quebra se chama pecado. E algo muito interessante que é comentado dentro da academia e dentro das empresas, quando os executivos se reúnem, é quando alguma coisa não dá certo, alguém levanta, de vez em quando diz assim, olha, o fulano ou essa parte do projeto pecou em não fazer isso. Então, o pecado é uma quebra de princípio, é uma quebra de protocolo. Só que quando se fala em plano original e de planejamento espelhado, ou seja, quanto mais nós, na nossa empresa, nos nossos projetos, formos imagem e semelhança do eterno, mais nós vamos governar e mais nós vamos dominar. Então, isso é planejamento espelhado. Então, o planejamento estratégico, tático, operacional divino teve que ser aplicado na pós-queda no pecado. E o nome disso se chama redenção. E aí, o que é redenção no mundo corporativo? Se chama plano B, plano C. O nome disso é redenção, ou seja, redimir os erros a partir de um novo
e autossacrifício, a fim de que não se perca o todo do que foi planejado, do que foi projetado. Então, olha que interessante. Gênesis 3:21 diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ali, nessa frase, e fez túnicas de pele e os vestiu, já era o plano da redenção. Já estava invocando a chegada de um Redentor. E nós sabemos que o nome do nosso Redentor é Jesus, o Salvador. Mas veja o plano estratégico, tático, operacional divino da redenção. O sacrifício inicial, que foi aqueles animais, ou o animal que teve que ser sacrificado ainda no Éden, no jardim, para poder cobrir a nudez do homem. Logo depois disso, realmente com a maldade crescendo, houve o dilúvio e ficou Noé e sua família, ou seja, um novo mundo surgiu. E aí depois vem os patriarcas. Dos patriarcas vem Abraão, Isaac e Israel. A partir de José, aí teve a escravidão dos israelitas 400 e poucos anos no Egito, surge Moisés, que ele vai e recebe a Torá, os mandamentos, os princípios do próprio Deus. Da Torá, a partir disso surgem os sacerdotes, os reis e os profetas, estabelecendo as tentativas de redenção da humanidade, e todos falharam até que vem Jesus, o Redentor, o Mashiach, o Messias, o Salvador, e literalmente vai e conclui a questão do planejamento estratégico, tático operacional divino, que é a redenção pelo sangue dele. É quando surge a geração apostólica, que é o tempo que nós estamos vivendo, e a geração apostólica aponta para o novo céu e nova terra. Esse é o PETO divino, é o planejamento estratégico, tático, operacional divino, que chama-se redenção do Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós temos que ser imagem e semelhança do Eterno, porque assim nós vamos ter o nosso planejamento de forma exatamente como o Eterno deseja. O real valor de um planejador, Marcos 8,36 diz: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Essa é a grande questão. Nós temos que ter o nosso coração completamente voltado ao Deus Todo-Poderoso, que precisa ser o gestor da nossa alma. E aí, família. Nós não podemos isentar a nossa família disso que nós estamos falando aqui. Então, nessa parte 2, que é realmente o desfecho da mente renovada para planejar, existem muitos dados que você poderá aprender de forma mais aprofundada, né, no curso Neuropersuasão, a inteligência emocional para os negócios, e também no curso Planejamento Estratégico por Princípios. E é claro, nós não podemos ficar sem informar que existe a jornada da inteligência emocional por princípios. Só nos resta agradecer, gratidão por esses minutos nessas duas partes que você esteve conosco. Entre em contato conosco, aí estão os nossos contatos, as nossas redes sociais, para que você possa estar caminhando nessa jornada. No mais, está aí. Esses dois cursos aí, que é o Planejamento Estratégico por Princípios e Neuropersuasão, eles já estão disponíveis para poder você ter acesso a isso. E aí você visita a escolaporprincípios.com.br/loja e lá você vai ter maiores informações. Então você pode clicar. No descritivo, você está assistindo isso por um canal exclusivo do YouTube, no descritivo você tem o como falar conosco, o como ter informações sobre qualquer um dos cursos ao visitar a escola, o site da Escola por Princípios do Brasil. Mesmo assim, nos siga, inscreva-se no canal, dá um clique no sininho para você poder receber as notificações de vídeos novos. No mais, gratidão mais uma vez, que o Eterno abençoe você, sua casa, os seus empreendimentos e tudo aquilo que o Eterno inspirou a você fazer. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus. Amém. Shalom e até breve.